Tal como eu já referi então anteriormente, chegou o momento de contactar as pessoas para gravar as entrevistas que farão parte então do documentário e eu decidi que vou ter então pessoas que participam na preparação das endoenças e também pessoas que participam nas procissões e gostava também de ter membros da comunidade. O meu objetivo é ter então duas abordagens diferentes. A primeira abordagem é então com pessoas que participam nas preparações para as endoenças e de pessoas que participam nas procissões. A ideia é que essas pessoas me falem então o que é que fazem e de que maneira é que participam nas endoenças. Falando então agora de um exemplo específico, que são as zeladoras dos andores. Elas preparam-se com alguma antecedência, quando tiram então a roupa que está guardada, a roupa dos andores que está guardada, para apanharem um pouco de ar, para depois poderem então trocar pela roupa que está neste momento nas imagens que vão nos andores. E elas, com alguns dias de antecedência das procissões, com a ajuda de outras pessoas, trocam então esta roupa e preparam todo o andor para depois ele poder então sair. Sendo assim, para mim é importante então marcar um momento de entrevista. Sendo assim, para mim é importante marcar então um momento de entrevista com as zeladoras dos andores para poder então ter uma conversa com elas e que elas me falem então sobre tudo o que fazem na preparação então deste momento. E também as pessoas que ajudam na preparação dos andores muitas vezes são pessoas que depois levam os andores nas procissões e eu quero também ter aqui uma ou duas entrevistas com pessoas que levam os andores para perceber a razão pela qual eles fazem esse sacrifício, se é promessa, o que já muitas vezes me foi dito, que muitas vezes poderá ser promessa, e eu quero então perceber se é esse o caso ou então qual é a razão pela qual levam o andor. Relativamente aos membros da comunidade, eu decidi selecionar duas faixas etárias, uma faixa etária mais envelhecida que fala do que era a tradição antigamente e que compara com o que acontece nos dias de hoje, e uma faixa etária mais adulta, que conhece bem esta tradição e que consegue explicar e falar de todos os pormenores que acontecem nas endoenças. Numa outra abordagem, eu quero então entrevistar membros da comunidade que me falem então do que é esta tradição e do que é que significa para eles. Já realizei alguns contactos, já falei com algumas pessoas e posso dizer que foi bastante fácil de falar com estas pessoas, porque uma vez que eu sou residente no Torrão e que esta é uma comunidade relativamente pequena, facilitou bastante então o contacto, a comunicação e, claro, toda a gente que quer ajudar quando conhece o projeto, fez com que eu me aproximasse de toda a gente, de pessoas que participam na preparação das endoenças, dos vários membros da comunidade, então posso dizer que foi claramente uma experiência positiva. Destas conversas consegui recolher então várias informações, desde momentos importantes que eu tenho que gravar nas preparações até momentos bastante importantes das endoenças e também, numa das conversas com um dos senhores, um livro que fala um bocadinho sobre Entre os Rios e depois tem um capítulo que fala das endoenças e então o senhor emprestou-me para eu poder ler e para poder então ter mais informações sobre as endoenças. Apesar de eu já conhecer a tradição e de eu já ter participado na tradição, percebi o quão importante ela é para a comunidade e o quão as pessoas protegem esta tradição e entreajudam-se para que ela consiga então realizar-se. Os próximos passos são então terminar os contactos e começar então a preparação das entrevistas para poder então começar as gravações. Por isso, já sabes, segue-me e acompanha as últimas preparações da pré-produção aqui no YouTube e também no Instagram.